Em 25 de dezembro de 1989, Helena Ceausescu deixou de ser intocável. Em questão de horas, a mulher que havia governado junto a seu esposo terminou abatida em pleno Natal. Durante anos, foi apresentada como cientista, dirigente e mãe da nação. Mas também foi acusada de abusos, privilégios e uma lealdade cega a um regime odiado por milhões. Quando o poder desmoronou, ela ficou presa na mesma fúria que havia alimentado. Por que o final foi tão violento? O que havia por trás da decisão de apagá-la sem demora? Como ela passou de ser venerada publicamente a ser eliminada como um inimigo? Origens humildes, de camponesa analfabeta ao limiar do poder. Em 25 de dezembro de 1989, em um quartel de Targoviste, ouviram-se disparos de fuzis automáticos. Em poucos segundos, duas figuras ficaram imóveis sobre a neve. A execução de Nicolae e Helena Ceausescu pôs fim a um regime e abriu um vazio de poder em um país exausto. Para compreender como essa mulher chegou a ocupar um lugar central em um dos governos mais autoritários da Europa Oriental, é necessário retroceder até os primeiros anos de sua vida, quando ainda se chamava Elena Petrescu. Em 7 de janeiro de 1916, nasceu na pequena aldeia de Petreste, na região de Dâmbovita, no sul da Romênia. Sua família pertencia ao campesinato mais modesto, dependente de terras insuficientes e do trabalho sazonal. Era a terceira de 6 filhos em um lar marcado pela precariedade. Seu pai cultivava parcelas que mal garantiam a subsistência e sua mãe se encarregava das tarefas domésticas e do cuidado das crianças. A infância de Helena decorreu em um contexto de atraso rural característico da Romênia entre guerras. A educação nas aldeias era deficiente, o analfabetismo afetava a maioria da população e as estruturas sociais restringiam as possibilidades de mobilidade, especialmente para as mulheres. Nessas condições, Helena não frequentou a escola de maneira regular. Permaneceu analfabeta até a adolescência, uma carência que mais tarde tentaria ocultar por meio de recursos propagandísticos. No entanto, essa limitação não impediu que desenvolvesse uma ambição persistente por melhorar sua situação social. Enquanto suas irmãs assumiam os papéis tradicionais de matrimônio e vida camponesa, ela buscava escapar de um destino marcado pela pobreza rural. Essa vontade de ruptura a levou na década de 1930 a se mudar para Bucareste, seguindo o mesmo caminho de milhares de jovens que abandonavam o campo para se empregarem na indústria leve. Conseguiu trabalho como operária têxtil, em um ambiente caracterizado por jornadas extenuantes, salários baixos e habitações coletivas em condições insalubres. A capital representava para Helena um espaço de oportunidades desconhecidas em sua cidade natal. Ali, entrou em contato com ambientes políticos clandestinos nos quais operava o Partido Comunista Romeno, então ilegalizado e perseguido pelas autoridades monárquicas. As reuniões eram realizadas em porões, casas particulares e fábricas, onde se distribuía propaganda proibida. Para muitos trabalhadores, o comunismo oferecia um discurso de igualdade social que respondia diretamente às carências de quem havia crescido na pobreza. Não existem registros exatos sobre o momento em que Helena começou a se relacionar com esses círculos, mas para o final dos anos 30, sua presença em ambientes comunistas era evidente. Em 1939, conheceu Nicolae Ceausescu, um militante 7 anos mais novo que já havia passado por prisões e encarceramentos devido à sua atividade política. A relação surgiu em um contexto de clandestinidade, onde a confiança política era tão importante quanto a afinidade pessoal. A união de ambos foi desde o princípio mais do que um vínculo sentimental. Helena reconheceu em Nicolae um jovem com potencial dentro da estrutura partidária, enquanto ele valorizou a determinação e a ambição que ela trazia. A Segunda Guerra Mundial reforçou essa aliança. Durante o regime do Marechal Ion Antonescu, aliado da Alemanha, o comunismo permaneceu na ilegalidade. Nicolae foi detido em várias ocasiões e entrou em contato com quadros que mais tarde ocupariam postos-chave no partido. Helena, embora sem protagonismo político, permaneceu próxima à militância e consolidou seu papel como companheira constante. O panorama mudou em 1944 com a entrada do Exército Vermelho na Romênia e a queda de Antonescu. O Partido Comunista, até então minoritário, adquiriu uma posição decisiva graças ao apoio soviético.
Nicolai foi libertado e começou a ascender rapidamente na hierarquia comunista, em um processo marcado pela necessidade de recrutar dirigentes jovens e leais a Moscou. Helena acompanhou essa evolução, mantendo sempre um vínculo estreito com a estrutura do partido. Nos anos finais da década de 1940, Helena tentou melhorar seu perfil pessoal. Inscreveu-se em cursos técnicos e de formação profissional, embora com resultados limitados. A falta de uma base acadêmica sólida foi uma fraqueza que procurou compensar através da proximidade ao poder e, mais tarde, através de mecanismos de propaganda destinados a construir uma imagem de prestígio intelectual. O casamento entre Helena e Nicolai foi celebrado em 1947, um ano crucial para a história da Romênia. O rei Miguel I foi obrigado a abdicar sob a pressão soviética e foi proclamada a República Popular. O Partido Comunista, com o apoio direto de Moscou, assumiu o controle total do Estado e eliminou qualquer vestígio de oposição política. O novo casamento encontrou nesse contexto uma plataforma ideal para projetar suas ambições. Nicolai recebeu cargos dentro da estrutura administrativa e militar do partido, enquanto Helena se apresentou como companheira de vida e de militância. A relação se consolidou como uma associação política destinada a aproveitar as oportunidades que o regime socialista em construção oferecia. O que começara como uma união na clandestinidade transformava-se agora em um projeto compartilhado de poder, cujas consequências marcariam o rumo da Romênia durante as décadas seguintes. O mito forjado, a esposa transformada em emblema do regime. Após seu casamento em 1947, Helena Petrescu começou a aproximar-se de maneira mais direta da vida política do novo Estado romeno. O Partido Comunista havia consolidado seu domínio com o apoio da União Soviética e com o desaparecimento definitivo da monarquia. Nicolae Ceausescu, ainda um dirigente jovem, desempenhava funções administrativas e militares de nível intermediário, embora já fosse percebido como figura com projeção para posições de maior poder. Helena se apresentava oficialmente como esposa exemplar de militante comunista, sem ocupar cargos relevantes dentro da administração estatal. No entanto, desde o final dos anos 40, iniciou um processo discreto, mas sistemático de construção de imagem, respaldado tanto por suas próprias aspirações como pelo aparato propagandístico em expansão. Na narrativa oficial, aparecia como símbolo da nova mulher socialista, de camponesa analfabeta a cidadã comprometida com a revolução. Este retrato era funcional ao discurso do partido, que buscava mostrar seus dirigentes como encarnações da transformação social. Durante a década de 50, seu papel na administração continuou sendo marginal, enquanto Nicolai avançava rapidamente na hierarquia partidária. No entanto, nesse período foram assentadas as bases do que depois seria seu prestígio artificial. Um elemento-chave foi a fabricação progressiva de credenciais acadêmicas. Em 1957, ingressou como técnica no Instituto de Pesquisa Química de Bucareste, um cargo obtido graças à sua afiliação política. A partir daí, começou um processo cuidadosamente direcionado para dotá-la de títulos e reconhecimentos. Em 1964, recebeu um diploma de educação secundária em circunstâncias excepcionais, com exames organizados sob supervisão direta do partido. Pouco depois, iniciou estudos no Instituto Politécnico de Bucareste e, em 1967, foi proclamada engenheira química, apesar das limitações evidentes na sua formação real. A propaganda oficial amplificou este feito, apresentando-a como uma cientista destacada. Seu nome começou a aparecer associado a pesquisas no campo dos polímeros e a publicações em revistas acadêmicas, embora especialistas concordem que sua participação efetiva foi mínima. A estratégia de propaganda não se limitou aos títulos locais. Durante os anos 60, acumulou distinções de universidades estrangeiras, especialmente em países socialistas e em estados não alinhados com os quais a Romênia mantinha relações comerciais. Estes reconhecimentos, geridos diplomaticamente, buscavam consolidar a imagem de uma dirigente com prestígio internacional. Em paralelo, os meios de comunicação internos começaram a projetá-la como mãe simbólica da nação. Reportagens em fábricas, escolas e centros de pesquisa a mostravam como dirigente preocupada com a juventude e o desenvolvimento cultural.
Este discurso construía um ideal de mulher trabalhadora e mãe exemplar, em linha com a política do partido de integrar maciçamente as mulheres na vida produtiva e política. Seu trato com intelectuais e funcionários revelou desde cedo um estilo autoritário. No Instituto de Química, onde exercia a autoridade nominal, impunha decisões em questões técnicas que não dominava. Qualquer objeção, por mínima que fosse, podia resultar em sanções ou exclusão profissional. Essa conduta antecipava o padrão que mais tarde caracterizaria sua gestão em todo o aparato estatal. Autoridade exercida através do poder político, não do conhecimento especializado. A relação com Nicolai se consolidou também no terreno político. Embora seu papel continuasse aparecendo como secundário, sua influência nas decisões era cada vez mais notória. Testemunhos posteriores indicaram que Nicolai consultava habitualmente com ela antes de adotar medidas importantes e que seu critério era determinante em nomeações e destituições. Nas cerimônias oficiais, Helena comportava-se com crescente protagonismo, o que gerava fricções com outros dirigentes e suas esposas, acostumados a um protocolo mais rígido. Em 1965, após a morte de Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolai foi eleito secretário-geral do Partido Comunista. Em paralelo, a imagem de Helena mudou. De acompanhante, passou a ser apresentada como companheira de luta. A propaganda insistia em mostrar a ambos como um casal inseparável, símbolo da unidade nacional sob direção comunista. Na década de 70, este processo alcançou um ponto culminante. Helena começou a ocupar cargos de alto nível dentro da estrutura estatal. Em 1972, foi nomeada membro do Comitê Central e, em 1973, ingressou no Comitê Executivo, núcleo máximo de poder na Romênia. Com esses nomeamentos, sua influência deixou de ser exclusivamente indireta e se transformou em poder institucional formal. Entre 1972 e 1974, sua figura consolidou-se definitivamente como dirigente de primeira linha. A propaganda intensificou sua presença, apresentando-a como cientista, mãe exemplar e líder política com responsabilidades concretas em educação, ciência e cultura. Embora sua autoridade real ainda dependesse mais da máquina de propaganda do que de competências técnicas, o controle institucional que havia alcançado lhe permitiu participar nas decisões centrais do Estado. A partir de então, Helena deixou de ocupar um lugar subordinado a Nicolai e passou a fazer parte do núcleo dirigente do regime. A sua ascensão pessoal coincidiu com o momento em que o culto à personalidade de ambos alcançava um nível estrutural, transformando a vida política e social da Romênia. Reinado férreo, décadas de controle sobre a nação. Em 1974, Nicolae Ceausescu foi proclamado presidente da República Socialista da Romênia. O cargo reforçou a supremacia que já exercia desde sua eleição como secretário-geral do Partido Comunista. Com esta institucionalização do poder, Helena Ceausescu consolidou sua posição como figura central na vida política do país. A partir de então, o casal projetou uma liderança conjunta, com ele como chefe de Estado e ela como dirigente política e científica de destaque. Em 1980, Helena foi nomeada a primeira vice-primeira-ministra da Romênia, um título que formalizava um poder que já exercia de fato. Nenhuma decisão relevante era tomada sem a sua aprovação, e ministérios-chave como educação, pesquisa, juventude e assuntos sociais funcionavam sob sua supervisão direta. Professores, cientistas e intelectuais sabiam que qualquer desvio da linha ideológica poderia acarretar sanções severas, desde a destituição até a prisão. Na segunda metade da década de 1970, o país obteve empréstimos de instituições financeiras ocidentais e governos estrangeiros para financiar projetos de industrialização em larga escala. Foram construídos grandes complexos industriais e agrícolas, com a intenção de transformar a economia em um modelo autossuficiente. No entanto, a magnitude desses investimentos gerou um endividamento externo considerável, agravado após a crise energética mundial de 1979. Diante da ameaça financeira, Ceausescu decidiu quitar a dívida o mais rápido possível, aplicando uma política de austeridade extrema que subordinou a vida cotidiana ao objetivo de pagar os credores internacionais.
A estratégia consistiu em maximizar exportações e reduzir ao mínimo o consumo interno. Alimentos, petróleo, matérias-primas e produtos manufaturados foram destinados quase na sua totalidade aos mercados externos. O resultado imediato foi a instauração de um sistema de racionamento que afetou toda a população. A partir de 1981, cada cidadão recebeu cupons que limitavam de forma estrita a quantidade de pão, leite, carne, óleo ou açúcar que podia adquirir. O acesso a produtos básicos tornou-se uma tarefa exaustiva, marcada por filas intermináveis em frente aos comércios e pela incerteza de voltar para casa de mãos vazias. Nas cidades, a dieta de grande parte da população foi reduzida a pão, batatas, repolho fermentado e alimentos de baixa qualidade. A carne desapareceu dos açougues durante longos períodos e os produtos lácteos tornaram-se inacessíveis para a maioria. O deterioro na alimentação gerou índices crescentes de desnutrição, anemia e doenças associadas a carências nutricionais. A eletricidade e o aquecimento também foram objeto de severas restrições. A partir de 1982, foram impostas apagões programados e o consumo doméstico ficou reduzido a poucas horas diárias. As habitações raramente superavam os 14 graus no inverno, e em escolas e escritórios era comum que trabalhadores e estudantes permanecessem agasalhados em interiores. A iluminação pública foi reduzida ao mínimo, mergulhando as cidades na penumbra. Os hospitais foram afetados pela falta crônica de medicamentos e equipamentos básicos. Antibióticos, analgésicos e material cirúrgico eram escassos. Muitas intervenções eram realizadas em condições precárias, com salas sem aquecimento e rações insuficientes para os pacientes. Relatórios posteriores refletiram aumentos significativos na mortalidade infantil e em doenças associadas à desnutrição. O impacto da política natalista, imposta desde 1966 com a proibição do aborto e dos anticoncepcionais, manifestou-se com força nesta década. Muitas famílias incapazes de sustentar seus filhos recorreram aos orfanatos, instituições sobrecarregadas e com recursos mínimos. Milhares de crianças cresceram em condições de abandono, com sequelas físicas e sanitárias que se tornariam visíveis após a queda do regime. Enquanto isso, o contraste entre a vida da população e o estilo de vida da elite governante era evidente. A família Ceausescu desfrutava de residências com aquecimento permanente, acesso a produtos importados e luxos inalcançáveis para a maioria. Frutas tropicais, café de qualidade, chocolate e carnes selecionadas estavam disponíveis em sua mesa, enquanto a população lutava para conseguir pão ou leite. Helena acumulava roupas de alta costura, joias e objetos de luxo, reforçando a percepção de um abismo intransponível entre dirigentes e cidadãos. A propaganda oficial ocultava essas diferenças, mas os rumores sobre o privilégio da elite circulavam amplamente. Trabalhadores que acessavam ocasionalmente as residências presidenciais descreviam cenas de abundância que contrastavam com a penúria geral. Nas ruas, as filas em frente aos comércios se tornaram um elemento permanente da paisagem urbana. Famílias inteiras faziam turnos para esperar durante horas, muitas vezes sem saber que produto estaria disponível. A população desenvolveu redes informais para compartilhar informações sobre entregas de suprimentos, o que gerava uma dinâmica constante de expectativas e frustrações. O tempo investido em conseguir alimentos básicos era descomunal e afetava a produtividade laboral, além de desgastar a vida cotidiana. No âmbito industrial, as fábricas deviam cumprir cotas irreais com escassez de matérias-primas e cortes frequentes de energia. A qualidade da produção diminuiu, mas grande parte do que era fabricado era exportado de forma obrigatória, reduzindo ainda mais a disponibilidade interna. Os discursos oficiais insistiam que os sacrifícios eram necessários para garantir a independência nacional e saldar a dívida externa, enquanto o nível de vida descia a níveis de mera subsistência. Ao final da década de 1980, o regime tinha conseguido reduzir drasticamente seu endividamento externo. No entanto, o preço foi uma crise interna que marcou de maneira irreversível a vida de milhões de romenos. As privações materiais, a repressão política e a propaganda incessante definiram um período em que a sobrevivência cotidiana se tornou a principal preocupação de toda a sociedade.
O aparelho do medo, Securitate como sombra. Nos últimos anos da década de 1980, a Romênia tinha conseguido reduzir de maneira considerável sua dívida externa, mas o custo social tinha sido devastador. A população sofria carências extremas e uma infraestrutura em ruínas, ao mesmo tempo em que enfrentava um sistema de controle social entre os mais penetrantes da Europa Oriental. A miséria econômica convivia com um aparelho de repressão que assegurava a permanência do regime. A Securitate, criada em 1948 com assessoria soviética, consolidou-se rapidamente como o núcleo do poder coercitivo do Estado. Oficialmente definida como o Departamento de Segurança do Estado, sua função declarada era garantir a estabilidade política, mas na prática transformou-se em um organismo de vigilância e punição que alcançava todos os aspectos da vida cotidiana. Dirigida inicialmente por Alexandru Draghici e mais tarde por Tudor Postelniku, foi adaptando técnicas de controle inspiradas na experiência soviética, mas ajustadas às condições locais. Em um país de pouco mais de 20 milhões de habitantes, centenas de milhares de pessoas atuavam como agentes, colaboradores ou informantes. A espionagem social era exercida em fábricas, escolas, igrejas e vizinhanças. Os telefones eram interceptados de forma rotineira, as cartas eram abertas e as residências podiam abrigar microfones instalados em segredo. A vigilância permanente provocou um ambiente de suspeita que penetrou até nas famílias, onde os pais advertiam seus filhos a evitar repetir em público o que ouviam em casa. O regime se apoiava na delação como mecanismo de controle. Informar sobre vizinhos, colegas de trabalho ou até mesmo parentes podia significar privilégios escassos, mas valiosos em um contexto de penúria, melhores moradias, promoções ou acesso a rações adicionais. Recusar-se a colaborar implicava risco de exclusão, perseguição ou detenção. A consequência foi uma sociedade fragmentada pela desconfiança mútua, na qual ninguém estava completamente seguro de seu entorno. A repressão não se limitou à vigilância psicológica. Desde os anos 50, as prisões de Pitești, Aiud, Gherla ou Râmnicu Sărat foram cenários de encarceramentos prolongados. Lá foram detidos antigos oficiais monárquicos, camponeses que resistiram à coletivização, intelectuais críticos, operários que protestavam e jovens acusados de ouvir emissoras estrangeiras. As técnicas de interrogatório incluíam isolamento prolongado, privação de sono, espancamentos sistemáticos e humilhações projetadas para quebrar a vontade. O chamado experimento de Pitești, entre 1949 e 1952, tornou-se exemplo extremo de violência institucionalizada. Com o passar das décadas, as formas de repressão tornaram-se mais sofisticadas. As ameaças contra familiares, as demissões arbitrárias e as expulsões universitárias somaram-se às detenções. Os desaparecimentos e os centros clandestinos de detenção alimentavam um medo constante, reforçado pela ausência de informação em meios totalmente controlados pelo Estado. O papel de Elena Ceausescu neste aparelho não foi decorativo. Desde a sua posição no comitê executivo do partido, intervinha em nomeações e destituições dentro da Securitate e pressionava de maneira direta nas purgas políticas. Universidades, institutos de pesquisa e organismos culturais operavam sob sua supervisão, o que resultava em expulsões e prisões seletivas de acadêmicos e estudantes. Relatórios internos mostram que ela exigia a depuração constante de quadros acusados de falta de lealdade, o que afetava não só os implicados, mas também suas famílias, que eram marginalizadas de maneira sistemática da vida social e profissional. Investigações posteriores revelaram que o regime patrocinou projetos médicos clandestinos, nos quais participaram prisioneiros e órfãos. Ensaios com vacinas, medicamentos e compostos químicos foram realizados sem consentimento nem garantias de segurança. Os orfanatos, saturados pela política natalista e pela crise econômica, serviram de base para estas práticas. Os relatórios posteriores indicam que Elena, vinculada oficialmente à pesquisa química e farmacêutica, conhecia e apoiava estas iniciativas em nome do desenvolvimento científico nacional. A combinação de vigilância em massa, repressão física e controle ideológico transformou a Securitate no pilar central da ditadura. A influência direta de Elena Ceausescu no funcionamento do aparelho
reforçou a capacidade do regime de se sustentar durante décadas, ao preço de uma sociedade submetida a um medo constante que impregnava a vida cotidiana. Esse medo se manteve até os últimos meses de 1989, quando o sistema começou a mostrar as primeiras fissuras visíveis. Revolução em chamas. O regime desmorona-se sob o regime de Nicolae e Helena Ceausescu tinha resistido durante décadas, graças a uma combinação de repressão, propaganda e isolamento. No final de 1989, no entanto, essa estrutura estava enfraquecida pela miséria econômica e por um aparato repressivo que já não conseguia intimidar toda a população. A Romênia era o último país do bloco socialista europeu no qual a ditadura se mantinha intacta, e foi também o único em que a transição terminou de forma violenta. O detonador ocorreu no dia 16 de dezembro na cidade de Timișoara, no oeste do país. A ordem de despejar o pastor reformado Laszlo Tokes, acusado de criticar o regime, gerou uma mobilização imediata de seus fiéis. Em poucas horas, centenas de moradores juntaram-se à resistência e nos dias seguintes, milhares de pessoas saíram às ruas. O protesto deixou de ser um assunto local e tornou-se uma manifestação política aberta contra o governo. A resposta foi a mobilização de tropas do exército e de segurança, que reprimiram com violência crescente. Nos dias 17 e 18 de dezembro, as forças de segurança abriram fogo contra a multidão. As vítimas foram contadas por centenas. O regime tentou ocultar a magnitude do massacre. Os corpos dos falecidos foram retirados dos hospitais de Timișoara e trasladados clandestinamente para Bucareste, onde foram incinerados de forma apressada em crematórios controlados pelo Estado. A operação, conhecida mais tarde como Ação do Incinerador, buscava apagar toda prova da repressão. No entanto, a informação se espalhou rapidamente através de rumores, testemunhos de familiares e emissões de rádio estrangeiras. O impacto foi imediato. A indignação se espalhou por todo o país. Em Bucareste, a atmosfera estava tensa. A população já conhecia o que havia ocorrido em Timișoara e começava a desafiar abertamente as consignas oficiais. Ainda assim, no dia 21 de dezembro, Nicolae Ceausescu organizou um comício na Praça da República com a intenção de mostrar que mantinha o apoio popular. Milhares de trabalhadores foram obrigados a participar, seguindo o procedimento habitual de mobilização forçada. A televisão estatal transmitiu ao vivo o evento. Durante os primeiros minutos, Ceausescu falou com o tom habitual, elogiando as conquistas do socialismo e denunciando supostos agentes estrangeiros como responsáveis pelos distúrbios. Mas logo começaram a ser ouvidos gritos e vaias na multidão. A transmissão foi interrompida imediatamente, embora milhões de espectadores já tivessem visto como a figura do ditador era desafiada publicamente. O mito da obediência total tinha sido quebrado ao vivo perante todo o país. Naquela mesma noite, eclodiram confrontos violentos em Bucareste. Os manifestantes ergueram barricadas improvisadas e enfrentaram a polícia e o exército. Houve incêndios em edifícios públicos e disparos contínuos em várias áreas da capital. O número de vítimas cresceu rapidamente. Na manhã de 22 de dezembro, o regime recebeu um golpe decisivo. O ministro da Defesa, Vassili Milea, morreu em circunstâncias nunca esclarecidas. A versão oficial falou em suicídio, embora numerosos testemunhos posteriores indicassem que ele foi assassinado após se recusar a ordenar uma repressão massiva. A notícia desencadeou o colapso da cadeia de comando. Muitas unidades do exército se recusaram a continuar atirando contra civis e começaram a juntar-se aos manifestantes. Ao redor do edifício do Comitê Central do Partido Comunista, concentrou-se uma multidão que exigia a renúncia do ditador. No seu interior, Nicolae e Helena Ceausescu reuniram-se com seus colaboradores mais próximos para avaliar opções que já se reduziam à fuga. Ao meio-dia, o casal apareceu na varanda do edifício. Tentaram dirigir-se à multidão, mas os gritos hostis impediram qualquer comunicação. Minutos depois, foram evacuados para o terraço, onde um helicóptero militar os aguardava para escapar. O voo os levou primeiro a Snagov e depois para a região de Titu, mas o espaço aéreo estava sob controle militar e os movimentos foram interceptados. O piloto decidiu aterrar nos arredores, onde os Ceausescu continuaram por estrada em veículos requisitados. A trajetória não durou muito.
foram identificados pela população e detidos por uma unidade militar na localidade de Boteni. A captura do casal marcou o fim de sua condição de dirigentes supremos. Convertidos em prisioneiros, foram transferidos para o quartel militar de Targoviste. Ali, foram improvisados espaços de custódia sob vigilância estrita. A presença dos Ceausescu nas mãos do exército gerava preocupação. Existia o temor de que ainda pudessem ser resgatados por grupos leais ou utilizados como símbolos para reorganizar a resistência. Enquanto isso, em Bucareste formava-se a Frente de Salvação Nacional, integrada por antigos membros do partido liderados por Ion Iliescu. Este organismo assumiu o poder político em meio a tiroteios esporádicos e uma situação caótica. Falava-se de franco-atiradores desconhecidos que continuavam a disparar contra a população, aos quais a nova autoridade qualificou como terroristas leais ao ditador. Até o presente não existe consenso sobre quem realmente foram. O novo governo compreendia que a situação era extremamente frágil. Enquanto Nicolai e Helena permanecessem vivos, a possibilidade de um contra-ataque ou de uma tentativa de reorganização continuava presente. Cada dia que passava, aumentava o risco de um resgate militar ou de um conflito prolongado. Por esta razão, tomou-se a decisão de acelerar os procedimentos e dar uma solução imediata à crise. No quartel de Targoviste, os Ceausescu eram vigiados de forma permanente por soldados armados. A disciplina militar garantia sua custódia, mas o ambiente era de incerteza constante. A tensão entre a necessidade de mantê-los com vida e a pressão de resolver de maneira definitiva seu destino tornava-se cada vez mais evidente. O país inteiro havia passado em questão de dias da obediência forçada a uma explosão de violência incontrolada, e o futuro imediato permanecia em absoluta incerteza. Julgamento em 1 hora, sentença fulminante. Na manhã de 25 de dezembro de 1989, no quartel militar de Targoviste, improvisou-se um tribunal de exceção para julgar Nicolai e Helena Ceausescu. A decisão não foi produto de um cálculo jurídico elaborado, mas sim de uma urgência política e militar imediata. A capital continuava imersa em confrontos, a cadeia de comando estava fraturada e circulavam rumores constantes de que grupos armados leais ao regime podiam tentar um resgate. Nesse contexto, a Frente de Salvação Nacional resolveu que a única maneira de estabilizar a situação era ditar uma sentença rápida e definitiva. O tribunal foi composto por oficiais militares reconvertidos em juízes para a ocasião. O magistrado Jica Popa foi nomeado presidente do tribunal, acompanhado por outros 2 oficiais como juízes associados. A acusação ficou a cargo de Dan Voineia, enquanto 2 advogados civis, Nicolae Teodorescu e Constantin Luchescu, foram designados como defensores de ofício. Nenhum deles teve possibilidade real de preparar o caso. O procedimento foi concebido como um trâmite breve que deveria produzir uma condenação inapelável. A sala escolhida foi uma dependência comum do quartel, equipada com mesas e cadeiras ordinárias. A austeridade do espaço refletia a natureza improvisada do julgamento. Não houve público, nem jornalistas, nem registro protocolar, além de algumas gravações de vídeo para documentar o ato. Na sala apenas permaneciam os acusados, os membros do tribunal, os defensores, o procurador e um forte dispositivo militar encarregado da custódia. O clima no exterior do quartel não era menos tenso. Em Bucareste continuavam os tiroteios esporádicos e a população desconhecia ainda o destino do casal dirigente. A propaganda do novo poder falava de terroristas ainda ativos, o que reforçava a percepção de perigo iminente. Tudo isso conferia ao julgamento um caráter de urgência extraordinária. Dan Voineia abriu a sessão com a leitura das acusações. A acusação era resumida em 4 principais pontos. O primeiro era genocídio, baseado em um número de dezenas de milhares de mortos atribuídos ao regime por repressão sistemática e pelos recentes massacres em Timisoara e Bucareste. A segunda acusação era a destruição deliberada da economia, relacionada ao plano de pagamento acelerado da dívida externa que havia gerado fome, desabastecimento e privações generalizadas. A terceira era enriquecimento ilícito, pelo desvio de recursos estatais para contas e bens de luxo no exterior. A quarta concentrava-se em atentado contra o Estado, por ordenar disparar contra civis e por tentar dividir o exército em plena crise.
As acusações foram lidas de maneira rápida, sem provas documentais extensas, nem testemunhas presenciais. O procedimento, que em um contexto ordinário teria requerido meses de instrução, foi reduzido a afirmações categóricas. A brevidade do alegato refletia que o objetivo central não era um exame judicial profundo, mas sim estabelecer uma base formal para a condenação. O papel da defesa resultou marginal. Um dos advogados tentou introduzir a ideia de incapacidade parcial, sugerindo que Nicolai não compreendia plenamente a situação. A proposta foi rejeitada de imediato. Helena interrompeu com insultos aos próprios defensores, recusando-se a aceitar qualquer argumento que não fosse a reivindicação plena de sua legitimidade. As reações dos acusados marcaram o desenvolvimento do julgamento. Nicolai mostrou-se apático, repetindo de maneira mecânica que continuava a ser o presidente legítimo da República Socialista da Romênia. Insistia em que só reconhecia a autoridade do povo trabalhador e que o tribunal carecia de base legal. Suas palavras eram confusas, com referências constantes a conspirações estrangeiras e traições internas. Helena, em contraste, adotou uma atitude desafiadora, interrompia com gritos, qualificava de mentiras cada acusação e acusava juízes e procuradores de serem traidores. A sessão foi caótica. As tentativas do tribunal de manter a formalidade foram insuficientes frente às interrupções e à tensão política do momento. Não houve possibilidade de um debate real sobre provas ou responsabilidades. Em essência, o julgamento foi um trâmite político. Por volta de meia-tarde foi proferida a sentença. Os Ceausescu foram declarados culpados de todas as acusações e condenados à morte por fuzilamento imediato. A decisão foi justificada em 3 pontos: a gravidade dos crimes atribuídos, o risco de resgate militar e a necessidade política de mostrar ao país e ao mundo que o regime comunista havia terminado sem possibilidade de retorno. A reação dos acusados não alterou o desfecho. Nicolai reiterou que era presidente constitucional e que o tribunal era ilegítimo. Helena lançou insultos e se recusou a assinar documentos relacionados com o processo. A leitura da condenação fechou oficialmente um julgamento que tinha durado menos de 1 hora, tornando-se em um dos processos mais breves e significativos da história contemporânea da Europa Oriental. Concluída a sessão, os militares responsáveis pela custódia receberam a ordem de proceder à execução. Fora, a situação continuava marcada pela confusão e os confrontos esporádicos. Dentro do quartel, o futuro imediato dos acusados já estava selado. O julgamento não tinha deixado espaço para apelações nem instâncias superiores. A resolução final estava tomada, e o que seguia seria a fase definitiva de um regime que se extinguia em questão de horas. A parede cinza, o instante do fuzilamento. O julgamento sumário havia concluído sem apelações nem instâncias superiores, e a sentença de morte ditada em Targoviste devia ser executada de imediato. Apenas minutos depois do veredicto, os militares responsáveis pela custódia receberam a ordem de transferir Nicolai e Helena Ceausescu para o pátio do quartel para proceder à sua execução. A decisão respondia à pressão direta da conjuntura. Mantê-los vivos era percebido como um risco estratégico em um país onde ainda se falava de grupos armados leais e de uma possível tentativa de resgate. O trajeto desde a sala de julgamento improvisada até o pátio foi breve, mas esteve carregado de tensão. Os soldados escoltaram os acusados através de corredores estreitos e áreas descobertas no meio do ar frio de dezembro. Nicolai avançava lentamente, murmurando frases desconexas sobre sua legitimidade como presidente e referências dispersas ao socialismo científico. Helena resistia ativamente, insultando os oficiais e repetindo que eram traidores à pátria socialista. Sua conduta contrastava com o silêncio contido dos soldados, que cumpriam a ordem com disciplina estrita. No pátio, aguardava o pelotão de fuzilamento, composto por 8 paraquedistas selecionados entre dezenas de voluntários. A escolha de soldados jovens, treinados em combate, respondia à necessidade de garantir rapidez e efetividade. Os fuzis automáticos estavam carregados e os condenados foram colocados em frente a uma parede cinza do quartel. Não houve cerimônia nem protocolos prolongados. Ofereceu-se vendar os olhos aos acusados, mas Helena recusou com firmeza.
Gritou que queria olhar seus executores de frente e acrescentou insultos diretos contra os soldados. Nikolai também não foi vendado. Nos instantes finais, Nikolai entoou fragmentos de um hino comunista com voz fraca. Helena continuou lançando impropérios e maldições, dirigindo suas palavras tanto ao pelotão quanto ao novo governo em Bucareste. O casal enfrentou a morte com atitudes divergentes. Ele refugiado em um discurso ideológico fragmentado, ela expressando uma hostilidade aberta até o último momento. O oficial no comando deu a ordem de fogo. A descarga foi imediata e cerrada. Os fuzis automáticos dispararam em uníssono, gerando um estrondo que retumbou em todo o quartel. Em questão de segundos, dezenas de projéteis impactaram nos corpos de Nikolai e Helena, que caíram simultaneamente ao chão sem qualquer possibilidade de sobrevivência. A violência do fogo automático foi tal que não houve necessidade de disparos adicionais. A contundência do procedimento refletiu tanto a disciplina militar quanto a intenção política de eliminar qualquer incerteza. Para muitos dos soldados, participar na execução representava um ato simbólico. Haviam crescido sob o regime e agora contribuíam para fechar um ciclo histórico. A intensidade do fogo respondeu também à mistura de obediência e de emoções acumuladas após anos de privações e repressão. A execução foi registrada com câmeras portáteis colocadas em diversos pontos do quartel. A decisão de gravar todo o processo obedecia a uma lógica propagandística. Dispor de uma prova audiovisual irrefutável para mostrar ao país e ao mundo que a ditadura havia terminado de maneira definitiva. As imagens capturaram o traslado dos acusados, a preparação do pelotão e, embora de maneira fragmentária, o momento exato da descarga. A crueldade do tiroteio dificultou obter um registro nítido de cada detalhe, mas as gravações foram suficientes para documentar a morte efetiva do Ceausescu. A manhã seguinte, no dia 26 de dezembro, a televisão romena transmitiu as imagens ao conjunto da população. Foi a primeira vez que milhões de cidadãos viram um material audiovisual sem filtros propagandísticos sobre seus dirigentes. A reação interna foi imediata. Para grande parte da população, as imagens confirmavam de forma conclusiva que o regime havia desaparecido. Durante anos, os Ceausescu tinham sido apresentados como figuras intocáveis, rodeadas de um culto de personalidade constante. Ver seus corpos abatidos em um pátio militar simbolizava o fim do medo e do aparato propagandístico que havia dominado a vida cotidiana. As imagens foram repetidas em múltiplas emissões ao longo do dia, reforçando a sensação de ruptura definitiva. O impacto emocional foi profundo. A maioria dos cidadãos experimentou alívio e uma percepção de libertação. No entanto, também houve desconcerto e debate. O julgamento sumário e a rapidez da execução geraram perguntas imediatas em círculos intelectuais e jurídicos. A falta de um processo exaustivo, a ausência de provas documentadas e a execução quase instantânea alimentaram discussões sobre a legitimidade do ocorrido. Embora o fim da ditadura fosse celebrado, a forma como se produziu deixou uma marca ambivalente na memória coletiva. A dimensão internacional foi igualmente significativa. Na Europa Ocidental e Estados Unidos, os meios de comunicação destacaram o contraste entre a execução sumária na Romênia e as transições pacíficas na Polônia, Hungria ou Tchecoslováquia. As capas mostraram imagens do fuzilamento e questionaram a ausência de garantias processuais. No entanto, muitos governos expressaram também satisfação oficial pelo fim de uma ditadura percebida como uma das mais repressivas do bloco socialista. Em Moscou, a União Soviética de Mikhail Gorbachev evitou condenar abertamente a execução, embora tenha se distanciado dos métodos empregados. Em Pequim e Pyongyang, as autoridades mantiveram silêncio, interpretando as imagens como um aviso dos riscos de perder o controle sobre a população. Nos países vizinhos da Europa Oriental, as imagens foram vistas como o desfecho inevitável de um regime que tinha permanecido isolado mesmo dentro do bloco socialista. As gravações tornaram-se um dos documentos audiovisuais mais influentes do final do século XX. Sua difusão internacional simbolizou não apenas o fim de uma ditadura específica, mas também o encerramento de um ciclo histórico na Europa Oriental. A crueza do material, transmitido sem edições extensas, contrastava com décadas de propaganda que retrataram os Ceausescu como líderes exemplares.
A distância entre essa imagem oficial e a realidade dos corpos abatidos ilustrava de maneira gráfica o colapso completo de um sistema político. O impacto das imagens foi imediato, mas também levantou questões de longo prazo. Intelectuais e juristas romenos apontaram que a rapidez do processo podia enfraquecer a legitimidade do novo poder. Ao mesmo tempo, as autoridades da Frente de Salvação Nacional defenderam a decisão como necessária para evitar um derramamento de sangue maior e garantir a estabilidade. O debate sobre a legitimidade do julgamento e da execução acompanharia durante anos a transição democrática do país. A queda do regime de Ceausescu foi condensada em alguns poucos minutos de gravação. As imagens de Targoviste tornaram-se um símbolo de um final abrupto, em contraste com os processos negociados que marcaram a transformação de outros estados socialistas. Na Romênia, a Revolução de 1989 seria sempre lembrada associada a essas sequências de vídeo. A fuga desesperada, o julgamento sumário e o fuzilamento. O país entrava em uma nova etapa de transição marcada por incertezas, com um novo poder que buscava legitimar-se em meio ao caos. Mas, na memória coletiva, o que permaneceu gravado com maior força foi o instante em que o mito construído durante décadas desmoronou-se frente às câmeras, deixando aberta a tarefa de reconstruir um Estado sobre as ruínas da ditadura. Por que foram executados assim? Justiça ou vingança? O impacto midiático das imagens sintetizou o trânsito violento de uma Romênia submetida a uma Romênia que, com todas as suas contradições futuras, buscava libertar-se definitivamente do passado repressivo. A questão central permanece: por que Nicolae e Helena Ceausescu foram executados dessa maneira específica, com essa rapidez, essa brutalidade e essa ausência total de contemplações? A execução de 25 de dezembro de 1989 não foi apenas o fim administrativo de uma ditadura. Constituiu um ato carregado de múltiplos significados, projetado como decisão política imediata, desabafo social acumulado e rito simbólico de purificação nacional. A ausência de um processo judicial real, a contundência do pelotão e a difusão imediata das imagens responderam a uma combinação de fatores políticos, sociais e culturais que excediam a simples aplicação de justiça revolucionária. O medo do novo poder era o fator mais imediato. A Frente de Salvação Nacional, que assumiu o controle após o colapso do regime, era formada em grande parte por antigos quadros comunistas que haviam rompido com Ceausescu. Sua legitimidade era frágil. Precisavam demonstrar que representavam uma mudança autêntica ao mesmo tempo em que mantinham a estrutura estatal em funcionamento. Nesse contexto de transição incerta, manter Nicolae e Helena vivos significava conservar um ponto de apoio potencial para forças leais que ainda podiam se reorganizar. Os rumores de golpes e ataques de terroristas circulavam constantemente nos dias após a fuga do casal de Bucareste. Embora sua existência nunca tenha sido comprovada na magnitude anunciada, a percepção de ameaça era real. O exército estava dividido em sua lealdade, a Securitate continuava operativa em parte, e milhares de armas permaneciam fora de controle. Para os líderes da frente, prolongar a vida do Ceausescu equivalia a abrir a porta para uma guerra civil prolongada ou para um resgate espetacular que minasse o novo poder. O julgamento sumário e a execução imediata responderam a essa urgência estratégica. Ao eliminá-los de maneira definitiva, fechava-se qualquer possibilidade de que fossem utilizados como símbolos de legitimidade alternativa ou como bandeiras de resistência. O fuzilamento foi, nesse sentido, menos um ato judicial do que uma medida preventiva de caráter militar e político. A rapidez extrema com que se executou a sentença buscava neutralizar qualquer risco antes que o caos pós-revolucionário derivasse em um conflito ainda mais amplo. Mas a violência do final não pode ser entendida apenas como cálculo político. A brutalidade específica do fuzilamento foi marcada pela vingança acumulada durante décadas de repressão. A população havia sido submetida à fome planejada, vigilância onipresente e humilhações constantes. A vida cotidiana era caracterizada por filas intermináveis para alimentos básicos, lares frios nos invernos mais rigorosos, medo de falar em público e desconfiança em relação aos próprios familiares que podiam informar a Securitate.
Esse sofrimento coletivo careceu de vias legais ou públicas de expressão. Durante mais de 20 anos, a censura e a repressão obrigaram a manter o descontentamento em silêncio. Em dezembro de 1989, com os protestos de Timisoara, o comício interrompido em Bucareste e os confrontos armados nas ruas, esse silêncio foi rompido de forma explosiva. A execução do Ceausescu foi entendida como o ajuste de contas histórico com quem havia encarnado a opressão nacional. O fato de que dezenas de soldados se ofereceram voluntariamente para fazer parte do pelotão de fuzilamento mostra a dimensão desse impulso vingativo. Atirar contra eles equivalia a participar de maneira direta na reparação simbólica de anos de sofrimento. A descarga maciça de mais de uma centena de projéteis em poucos segundos pode ser interpretada como um gesto deliberado de excesso. Não bastava matá-los, era necessário apagá-los fisicamente como símbolos de um regime que tinha marcado a vida de todos. A figura de Helena Ceausescu acentuou essa percepção. Nicolai era visto como o condutor do regime, mas Helena se tornou a representação mais odiada da arrogância e da corrupção. Suas credenciais acadêmicas falsificadas, seu tratamento despótico para com ministros e cientistas, e sua participação em expurgos internos a transformaram em objeto de rejeição visceral. Durante o julgamento, sua conduta reforçou essa imagem. Interrompia, insultava e negava toda a responsabilidade. Para milhões de cidadãos, deixou de ser percebida como pessoa para se tornar símbolo concentrado de crueldade e falsidade. A brutalidade dirigida contra ela respondeu a esse processo de desumanização coletiva. Sua eliminação foi entendida como requisito indispensável para erradicar o regime. A rejeição a Helena superava a lógica política e se tornou em hostilidade visceral construída durante anos, alimentada por propaganda oficial e práticas de poder abusivas. A historiografia posterior colocou a questão de se a execução foi um ato legítimo de justiça histórica ou um linchamento legalizado. De uma perspectiva estritamente jurídica, o processo violou todas as garantias básicas. Não houve apresentação de provas, a defesa foi inoperante. Os juízes não tinham imparcialidade e a sentença estava decidida de antemão. Sob esses parâmetros, tratou-se de um fuzilamento político revestido de legalidade mínima. No entanto, para outros, dadas as circunstâncias concretas, a execução sumária era a única saída possível. O país estava à beira do colapso, com milhares de mortos nas ruas, e prolongar o julgamento poderia multiplicar a violência. Nesse contexto, a rapidez do processo foi vista como um mecanismo necessário para encerrar a crise e enviar uma mensagem imediata de controle. O paradoxo do episódio reside no fato de que foi simultaneamente um ato necessário para estabilizar o país e uma violação flagrante do devido processo. Essa ambivalência explica por que a execução continua sendo objeto de debate, justiça para uns, linchamento para outros. Além do jurídico e do político, a execução cumpriu uma função simbólica de catarse coletiva. As imagens televisivas dos corpos abatidos representaram para milhões de romenos o encerramento definitivo de uma etapa de medo e sofrimento. Não se tratava apenas da queda de um regime, mas da destruição visível das figuras que haviam dominado a vida cotidiana durante mais de 2 décadas. A brutalidade do fuzilamento foi entendida como um rito de purificação, eliminar o inimigo, mostrar publicamente sua vulnerabilidade e reafirmar que o poder tinha mudado de mãos. A televisão, que durante anos havia sido instrumento de propaganda do regime, tornou-se o veículo de seu colapso. A transmissão das imagens transformou o meio em um cenário de inversão simbólica, do culto à personalidade à representação gráfica de seu final. Essa transmissão reforçou o caráter de ritual político de fundação de uma nova etapa. O legado histórico da execução é complexo. Permitiria à Frente de Salvação Nacional consolidar-se como garante do fim do regime, mas deixou também uma ferida na memória coletiva. A democracia nascia sobre um ato de justiça sumária que gerava perguntas sobre os métodos empregados. Esse paradoxo permanece no debate histórico romeno. O fuzilamento foi ao mesmo tempo ato fundacional da nova Romênia e exemplo extremo de justiça revolucionária sem garantias. O fim de Nicolai e Helena Ceausescu foi singular na história europeia do século XX.
Nenhum outro dirigente comunista da Europa de Leste foi executado durante as revoluções de 1989. Na Polônia, Hungria, Alemanha Oriental e Checoslováquia, as transições foram resolvidas por meio de pactos ou colapsos pacíficos. Apenas na Romênia, a queda foi selada com sangue televisionado, transformando a transição em um espetáculo mediático que combinava justiça revolucionária, vingança popular e rito de purificação nacional. O regime tinha sido mais rígido, mais isolado e mais repressivo do que os dos países vizinhos. A acumulação de miséria econômica e medo político gerou um ódio profundo que não podia ser resolvido através de negociações ou exílios. A violência do fim foi proporcional à violência cotidiana que a precedeu. A execução não foi um acidente nem um excesso isolado, mas sim a culminação lógica de um sistema baseado estruturalmente na brutalidade contra a sua própria população.